assim comigo: essa é minha Bíblia, essa é a palavra de Deus. Eu posso tudo o que ela diz que eu posso, eu sou tudo o que ela diz que eu sou. Eu abro a minha mente e o meu coração para ser ministrado nesta noite. E eu declaro, diga bem forte, eu declaro que a partir desta noite, a minha vida nunca mais será a mesma. Você crê que Deus tem o poder de mudar a tua vida através da palavra de Deus? Então receba isso nessa noite, louve a Deus com as suas palmas agora, e você pode se assentar adorando ao Senhor. Glória a Deus. Deixa eu começar contando uma pequena história para você. Havia um homem muito exótico, muito rico, e ele gostava de dar algumas festas, e toda vez que ele dava uma festa, ele gostava de fazer algumas coisas meio escandalosas, meio exóticas. Ele era conhecido pelo seu dinheiro, pela sua riqueza e pelas coisas exóticas que ele fazia. E um dia ele resolveu dar uma festa na sua casa, e ele, na piscina enorme que ele tinha do lado de fora da casa dele, ele mandou encher de tubarão e de crocodilo. Ele mandou encher de tubarão e crocodilo a piscina dele. E de repente ele virou e anunciou bem assim: aquele que mergulhar nessa piscina e sair do outro lado, ele pode pedir qualquer coisa que eu darei. O primeiro que pular nessa piscina e nadar entre os crocodilos e os tubarões e sair do outro lado, pode me pedir qualquer coisa que eu darei. E de repente houve um silêncio no meio das pessoas, e de repente ouviram aquele barulho muito grande de água, como se alguém tivesse pulado dentro da água. E de repente todo mundo ouviu aquele barulho de água e levou os olhos para a piscina e viu uma pessoa nadando, como se nada tivesse acontecendo, e nadando com muita pressa, porém confiante naquilo que ele estava fazendo, e saiu lá do outro lado, e todo mundo ficou abismado. E esse homem muito rico e muito exótico virou para esse rapaz e falou bem assim: você pode me pedir o que você quiser. Você é um homem muito corajoso, você pode me pedir o que você quiser. E o rapaz virou e falou bem assim: eu não quero nada, eu só quero o nome da pessoa que me empurrou nessa piscina. Eu não quero riqueza nenhuma, eu só quero o nome da pessoa que me empurrou nessa piscina. É uma piada, aliás, é uma história engraçada, mas que tem um fundamento que eu quero trazer para você nessa noite. Talvez você entrou aqui nessa noite passando por um problema, passando por uma situação que não foi você que resolveu entrar nele. Alguém te jogou lá. Alguém te empurrou para dentro da piscina, onde está cheio de crocodilos e tubarões que querem acabar com a tua vida. Talvez você esteja passando por problemas na tua vida que você não escolheu passar. Talvez hoje você está numa situação, num lugar na tua vida, emocionalmente, talvez no seu matrimônio, talvez na tua vida financeira, que você não escolheu estar. Mas que por algum motivo ou outro, você entrou nele. Mas eu quero trazer uma palavra para você nessa noite que vai mudar a tua vida. E eu quero que você aprenda com o princípio que esse rapaz que foi jogado na piscina nos deixou. Ele tinha duas opções. Ou ele parava para ver quem foi que empurrou, e era comido pelos tubarões e pelo jacaré, pelos crocodilos que estavam ali dentro. Ou ele nadava com toda a força que ele tinha para sair daquele problema o mais rápido possível. Ele tinha duas opções: ou ele se entregava pensando que agora ele vai ser comido, minha vida acabou, ou ele nadava com todas as forças que ele tinha para sair daquele problema. Nós temos essa mesma opção nessa noite: ou nós nos entregamos, ou nós resolvemos morrer aonde estamos e falamos, não vai ter mais jeito,
não tem mais solução, ou nós nos levantamos no Senhor hoje e falamos assim: aconteça o que acontecer, nem que seja essa a última vez que eu vou nadar, mas eu vou sair dessa piscina, mas eu vou sair desse problema com saúde, eu vou sair desse problema com vitória, eu vou sair dessa posição que eu estou. Quem me colocou aqui, não interessa se foi alguém, se foi um familiar, se foi o seu marido, sua esposa, não interessa quem foi, se foi o diabo, meu querido, você tem o poder hoje, através da palavra de Deus, de tomar uma decisão e falar: eu não vou morrer aonde eu estou hoje, esse problema não veio para me destruir, esse problema veio para me levar para um outro nível com Deus, eu vou sair do outro lado e eu vou cantar o hino da vitória, eu vou ver Deus cumprir tudo aquilo que eu sonhei e tudo aquilo que Ele me prometeu em nome de Jesus. Tem alguém aqui que resolve tomar uma decisão nessa noite? Então abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14, nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 27, eu quero mostrar para você na palavra de Deus, que teve pessoas que passaram por problemas, teve pessoas que passaram por alguns problemas na vida, sem escolherem passar por aqueles problemas também. Pessoas na palavra de Deus, pessoas escolhidas por Deus, que passaram por problemas, por lutas, sem escolher passar. Pessoas que, como eu e você, mas que creram em Deus e chegaram do outro lado. O título da minha mensagem para você nessa noite é: vá para o outro lado. Vá para o outro lado. Vire para a pessoa que está do seu lado e olhe no olho dela e fala isso para ela assim: vá para o outro lado. Vá para o outro lado. Mateus capítulo 14, versículo 22 ao versículo 27. Versículo 22 diz assim: terminada a refeição, ele insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia o povo. Em seguida, subiu a uma montanha onde pôde ficar sozinho e orar, e ali ficou até tarde da noite. O barco já estava longe quando começou a ventar muito forte e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar. Aterrorizado, eles nem conseguiam pensar direito. Um fantasma, gritaram eles apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los e disse: calma, sou eu, não tenham medo. Pedro, num ímpeto de coragem, pediu: mestre, se és tu mesmo, faça que eu vá até aí andando sobre a água também. Jesus disse: venha. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sobre seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Mestre, mestre, salva-me! Gritou Pedro. Jesus foi rápido e alcançou Pedro, segurou pela mão e o censurou: que homem sem coragem, o que aconteceu com você? Versículo 32, os dois subiram no barco e o vento acalmou. Os dois subiram no barco e o vento acalmou. Outra versão diz assim: quando os dois entraram no barco, o vento acalmou. Os discípulos que haviam observado tudo dentro do barco adoraram Jesus, exclamando: não há dúvida que tu és o Filho de Deus. Não há dúvida que tu és o Filho de Deus. Nós lemos essa passagem na Bíblia Sagrada é muito conhecida, muitas pessoas citam isso, muitas pessoas sabem disso e comentam, falam que Pedro era um homem de pouca fé, porque ele andou sobre as águas, mas afundou. Jesus andou sobre as águas e entrou no barco. Pedro andou sobre as águas e afundou. E muita gente critica Pedro por isso. Muita gente critica Pedro por ter andado sobre as águas. Eu costumava criticar também, mas depois eu parei de criticar, porque dentro do barco tinha 12 discípulos, mas somente um teve coragem de andar sobre as águas. Os outros 11 corajosos não teve coragem de sair do barco. Então eu me assemelho bastante a Pedro, porque Pedro é um homem que era muito espontâneo, ele às vezes não pensava nas consequências, ele às vezes pulava e saía fazendo o que dava na cabeça e depois ele ia ver o que ia dar. Mas Pedro se parece muito comigo e com você, porque a gente às vezes faz a mesma coisa. A gente fala demais, a gente toma atitude antes da hora, depois a gente vê no que dá. Tem alguém aqui que é assim? Amém. Se o seu vizinho não levantou a mão dele, levanta a mão dele.
Então Pedro se assemelha bastante a nós, e essa passagem é muito conhecida por isso. Mas o que eu quero chamar a tua atenção nessa noite é no versículo 22. No primeiro versículo que nós acabamos de ler, diz assim: terminada a refeição, ele insistiu. Terminada a refeição, porque Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos peixes e pães. Eles tinham acabado de comer, e agora Jesus vira para eles, terminada a refeição, Jesus insiste para que os discípulos entrassem no barco. Uma outra versão diz que como que se ele tivesse quase que forçado os discípulos a entrar no barco. Os discípulos não queriam entrar no barco sem Jesus, eles não queriam deixar Jesus sozinho, mas Jesus dá uma ordem para eles: eu quero que vocês entrem no barco e vá para o outro lado. Eu quero que vocês entrem no barco e vá para o outro lado. E o que eu quero chamar a sua atenção é isso, que Jesus deu uma ordem para eles para chegar do outro lado, mas quando eles entraram no barco, de repente uma tempestade começou. De repente o vento começou a sacudir a embarcação, as ondas ficaram muito grandes, os discípulos pensavam que ia morrer, mas eles não sabiam que iam passar por aquilo. A única ordem que eles tinham era de atravessar para o outro lado. Jesus tinha dado uma ordem para os discípulos atravessarem do outro lado, porém não tinha dito para eles os detalhes, aquilo que ia acontecer no meio do percurso. A única coisa que eles tinham, a única palavra que os discípulos tinham de Jesus, era que era para atravessar para o outro lado. Eles não sabiam que enfrentariam uma tempestade. E por isso que eu falo que os discípulos passaram pela mesma coisa que eu e você. Eles receberam uma ordem para atravessar, mas eles não receberam uma ordem para lutar contra a tempestade. Porque se os discípulos soubessem que haveria uma tempestade, eles jamais entrariam no barco sem Jesus. Eles jamais se arriscariam a atravessar para o outro lado sem Jesus. Mas eles foram simplesmente agarrados na palavra que Jesus disse: vá para o outro lado. Às vezes Jesus dá uma ordem para você, querido, e você fala: Senhor, eu estou obedecendo a tua voz, eu estou escutando o que o Senhor está dizendo, mas eu não estou entendendo por que eu estou passando por tanto problema, eu não estou entendendo por que eu estou passando por tanta tempestade, eu estou sendo obediente à sua voz, mas eu não estou entendendo por que do problema. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: quando Deus te dar uma ordem para chegar do outro lado, Ele mesmo toma conta do que vai acontecer no meio do percurso. A responsabilidade não é sua, a responsabilidade é de Jesus. Tudo que você tem que fazer é crer na palavra dele e atravessar para o outro lado, porque ele garantiu que você vai chegar do outro lado. E o que vai acontecer no meio do caminho é simplesmente talvez um processo, é simplesmente talvez algo para que você possa ver Jesus de uma outra forma. Porque de repente, quando os discípulos estavam no barco e eles viram a onda bater no barco, eles viram o vento vir sobre o barco, de repente eles viram Jesus vindo sobre as águas e eles não reconheceram Jesus. Eles pensavam que era um fantasma. Ele estava acostumado a ver Jesus multiplicar pães e peixes. Ele estava acostumado a ver Jesus curar leproso, curar cego. Ele estava acostumado a ver Jesus fazer milagre. Mas eles ainda não tinham visto um Jesus que andava sobre as águas. Ele ainda não viu um Jesus que acalmava vento e tempestade. E talvez você está passando por um problema hoje que você nunca viu Jesus nele antes. Você fala: eu não sei como é que vai acontecer, como que eu vou sair daqui. Eu nunca vi Deus parar vento, eu nunca vi Deus parar com essa situação, eu nunca vi Deus fazer esse tipo de milagre. Eu tenho 20 anos de igreja, eu tenho 30 anos de igreja e nunca vi nada disso acontecer. Querido, não limite Deus naquilo que Ele é capaz de fazer na tua vida, porque os discípulos também não tinham visto um Jesus que andava sobre as águas, e Jesus andou sobre as águas, parou o vento, parou a tempestade e levou os discípulos para o outro lado. A palavra que Deus dá para você nessa noite é para que você não pare no meio do caminho, para que você não desista onde você está agora. Continue caminhando para o alvo, porque se Ele deu uma palavra para você, Ele vai fazer você chegar do outro lado. Você pode glorificar a Deus por isso? Os discípulos estavam passando pelo mesmo problema que o homem da história que eu acabei de contar. Eles estavam num problema que eles não escolheram estar. Foi Jesus quem mandou eles atravessar. Foi Jesus quem mandou eles entrar no barco. Se eles tivessem ficado em terra firme com Jesus, eles não estariam passando pelo mesmo problema, por aquele problema. Eles estavam numa situação que não escolheram entrar.
Mas Jesus deu uma ordem a eles, mas não deu para eles os detalhes. Às vezes Jesus fala para nós que vai fazer na nossa vida, mas não conta para nós aquilo que está as linhas pequenas do contrato. Porque se a gente lê as linhas pequenas do contrato, a gente pula fora. Porque às vezes a gente não quer passar por problema. A gente não quer passar por pessoas que falam mal da gente. A gente não quer que pessoas fiquem com inveja da gente. A gente não quer que as pessoas falem da gente, nos abandonem, ou falem da gente nas nossas costas. Você não quer passar por aquele problema financeiro. Mas eu quero dizer para você que os problemas que você está passando hoje, querido, são simplesmente parte do processo. Esse problema que você está passando não veio para te matar. Não veio para te derrubar, mas veio para mostrar a Deus de uma forma diferente que você ainda não viu. Veio para mostrar Jesus de uma forma diferente que você ainda não viu. Talvez você viu Jesus curar, você já viu Jesus restaurar casamento, mas talvez você não viu um Jesus que faz as portas de emprego abrir na sua vida, que faz o favor vir sobre a tua casa. Mas eu quero dizer para você que aquilo que você está esperando em Deus, Jesus está vindo ao teu encontro e você vai ver acontecer, porque a ordem de Jesus para mim e para você é nessa noite: vá para o outro lado, não olhe para trás, simplesmente caminhe na palavra que Jesus está te dando. Amém? Alguém está me entendendo? Quando Deus te dá uma ordem, Ele se responsabiliza pelo que pode acontecer no percurso. Quando Deus te dá uma ordem, Ele se responsabiliza por aquilo que pode acontecer no percurso. Tudo o que você tem que fazer é crer. Tudo o que você tem que fazer é crer naquilo que Deus te falou. Tudo o que você tem que fazer é crer na palavra de Deus. Eu quero dizer para você, a fé é uma escolha. A fé é uma escolha. A fé é uma escolha. Eu estava dando aula para os alunos do FITS há umas semanas atrás. Eu disse para eles assim, dessa forma: Deus não vai colocar em você uma fé sobrenatural. Não espere isso de Deus. Deus não vai colocar em você, Nilson, uma fé sobrenatural. Muita gente orando para que Deus me dê fé para passar por isso. Deus me dê uma fé para que eu possa crer mais. Querido, eu posso te dar uma notícia que você não vai gostar de ouvir. Deus não vai te dar uma fé. Não vai. Você tem que escolher e decidir crer na palavra de Deus e mais nada. Você tem que escolher e decidir que eu não caminho por vista, eu não caminho por sentimentos, eu não caminho por circunstâncias, eu caminho pela palavra de Deus. Eu escolho crer em Deus, eu decido crer em Deus e não crer na minha circunstância. O fato, a fé, ela nega o fato. O fato está dizendo para você toda vez que o câncer vai te matar, que aquele diagnóstico do médico veio para te destruir, que aquela conta que você tem enorme, você nunca vai conseguir pagar, aquele documento que você está esperando para se legalizar, o visto dos seus filhos que você está esperando receber, você nunca vai encontrar, você nunca, não está dando certo para ninguém, não vai dar certo para você também. O fato diz isso, mas a fé, ela nega o fato, porque ela vê assim, está dizendo que não vai acontecer, mas a palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Está dizendo que eu não vou conseguir, mas a palavra de Deus diz que Ele não me deu o espírito de medo, mas Ele me deu o espírito de poder, e maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. A fé, ela nega o fato. Eu decido crer. A palavra de Deus diz assim: seja toda língua mentirosa, todo homem mentiroso, e a palavra de Deus verdade. A palavra de Deus diz que passarão, Jesus disse isso, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passará. E a palavra de Deus também diz em Isaías que uma vez que a palavra de Deus ela é lançada, ela não voltará vazia, mas primeiro ela vai cumprir com aquilo que ela foi designada para fazer. Querido, então eu quero te encorajar nessa noite. Você tem que decidir crer na palavra de Deus, crer naquilo que Jesus te disse e não crer na circunstância, porque tudo no natural está sujeito à mudança. Mas a palavra de Deus é eterna. Passará os céus e a terra, passará qualquer situação, acontecerá tudo, mas a minha palavra vai permanecer. A minha palavra vai permanecer. Então eu quero te dizer, Deus não vai te dar uma fé sobrenatural, é você que tem que escolher crer. É uma escolha que você tem que tomar. Fé é decidir crer em Deus e na sua palavra.
Fé é crer além das circunstâncias. Fé, ela nega o fato. Fé é uma decisão. A minha esposa não teve que fazer algo especial para que eu cresce nela. E que eu visse que ela era uma pessoa que eu podia confiar e casar. Ela não teve que fazer algo para que eu cresce nela. E soubesse que ela fosse uma mulher de confiança. Eu decidi escolher. Eu decidi crer. Eu decidi confiar. E falei assim, ela vai ser uma esposa fiel a mim. Eu posso casar com ela. Ela é uma mulher de confiança. Ela é uma mulher que eu posso viver os restos dos meus dias com ela. Eu decidi. Ela não teve que fazer nada. Tenho certeza que o teu esposo, ou a tua esposa também não teve que fazer nada. Você simplesmente decidiu crer. Você simplesmente decidiu confiar. E a mesma coisa que nós temos que fazer com a palavra de Deus. Eu decido crer que Deus é por mim e não contra mim. Eu decido crer que Deus vai abrir a porta que eu preciso. Eu decido crer que pode estar batendo vento, pode estar batendo tempestade, a onda pode estar entrando no barco, está todo mundo indo a pique, está todo mundo pensando que vai morrer, mas Deus me deu uma ordem para ir para o outro lado, e pode acontecer o que acontecer. Se o mar não se abrir, eu vou andar por cima, eu não sei o que vai acontecer, se Jesus vai vir aqui mandar um anjo e me levar pelas asas, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou chegar do outro lado, porque eu tenho uma palavra de Deus, e a palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus não é mentira, a palavra de Deus diz que em Deus não há variações, Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Se Deus fez milagres no passado, se Deus foi presente no passado, se Deus proveu no passado, se Deus abriu o mar no passado, se Jesus andou sobre o mar no passado, se Jesus curou milagres, fez milagres no passado, curou cego, curou leproso, multiplicou pão, o que é para Ele fazer de novo na sua vida? Isso não custa nada para o nosso Deus. O que acontece é que a gente pensa que aquele tempo já passou e que Deus não tem poder mais, que Ele é um velho gagá e que agora Ele cansou de fazer milagre e resolveu punir a gente. Querido, deixa eu falar para você, o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Não interessa a sua circunstância, Deus te deu uma palavra e Ele respalda a palavra dEle. Tudo aquilo que você disser, baseado na palavra de Deus, vai se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo o que Ele disse vai se cumprir. Você tem que crer e tomar uma escolha. Eu creio na palavra de Deus e não na circunstância. Eu creio na palavra de Deus e não naquilo que estão me dizendo, não naquilo que a mídia está falando, não aquilo que o governo está falando. Ninguém vai se legalizar, ninguém vai conseguir, ninguém vai ter visto, ninguém vai conseguir trabalho. A América não é mais como era, querido. Nós não dependemos do governo deste país, nós dependemos do Senhor. A palavra de Deus diz em Filipenses 4,19, o meu Deus, não fala o Obama, não fala que é o governo americano, ela diz assim, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Não é segundo aquilo que eu tenho no banco, não é segundo aquilo que eu tenho no bolso, mas é segundo aquilo que Ele tem, é segundo as suas riquezas. E a minha palavra diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Então o que é para o Senhor abrir as portas de emprego? O que é para o Senhor me dar uma casa nova? O que é para o Senhor me dar um carro novo, querido? Tudo aquilo que você tem sonhado em Deus, tudo aquilo que você tem esperado. A palavra de Deus diz em Jeremias 29:11, e diz assim, eu, o Senhor, sei os planos que tenho acerca de vós, planos de paz e não de mal, para te dar o futuro que você espera. Deus é tão bom, querido, que Ele não quer simplesmente dar um futuro para você, Ele não quer simplesmente dar para você um futuro que Ele preparou, Ele quer pegar o seu futuro, pegar aquilo que você tem sonhado e colocar Efésios 3:20 nele e fazer muito mais além daquilo que você pede, daquilo que você imagina ou daquilo que você pensa. A palavra de Deus diz que Ele quer dar para você o futuro que você espera. Você pode glorificar a Deus? Alguém está recebendo alguma coisa aqui? Minha palavra para você nessa noite, querido, é creia além das circunstâncias. A palavra de Deus para mim e para você nessa noite é, vá para o outro lado, não perca o foco. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Na hora que ele viu o vento, na hora que ele viu a onda bater no pé dele, ele afundou.
Mas enquanto eu e você continuar crendo na palavra, enquanto eu e você continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e nós decidimos, eu creio, além das circunstâncias, eu creio, além dos meus sentimentos. Vontade que eu tenho hoje é de parar tudo, pastor. Vontade que eu tenho hoje, pastor, não era nem de estar aqui. Eu vim aqui porque alguém insistiu comigo para estar aqui nessa noite. Se eu pudesse, eu estava na minha cama. Se eu pudesse, eu estava debaixo do travesseiro. Se eu pudesse, eu estava debaixo da cama. Não era nem dentro da cama, era debaixo da cama. O senhor não sabe o que eu estou passando, querido. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus sabe o que você está passando. E a palavra dele para você nessa noite é: vá para o outro lado. Não pare, não olhe para trás. Esse problema não veio para te destruir. Esse problema veio para te colocar mais perto de Deus. Esse problema veio para simplesmente te elevar para um outro nível com Deus. Você vai viver tudo aquilo que Deus planejou para você. Você vai viver todos os seus sonhos em Deus. Eu declaro isso e profetizo em nome de Jesus. Eu declaro que 2015 será o melhor ano da sua vida. Até hoje. Mas pastor, nós já estamos em outubro. Esse é o pior ano da minha vida até hoje. Para Deus, querido, para Ele mudar a tua história, é só Ele fazer isso aqui, ó. Jesus, Deus não precisa de 12 meses no ano para mudar a tua história, para mudar o teu ano. Deixa eu contar uma experiência particular e eu termino aqui. No ano de 2010, eu estava passando um dos piores momentos da minha vida. Frustrado, triste, desacreditado. Em novembro eu tomei uma decisão com Deus e eu falei: Senhor, eu creio agora sim de qualquer coisa, além da circunstância. Eu vou caminhar agora pelo aquilo que a tua palavra diz, não por aquilo que eu estou sentindo. Eu cansei, Senhor Deus, de lutar até aqui. O meu braço não me levou a lugar nenhum. Eu vou crer na tua palavra a partir de agora. Porque eu disse a minha vida inteira que cria, mas tentava fazer com meus próprios meios. Tentava fazer com meus próprios braços aquilo que eu podia fazer para acontecer, ou para mudar a situação, ou para melhorar a minha história, a minha vida. E eu tomei uma escolha, isso foi em novembro de 2010. Quando eu tomei essa decisão, Deus começou a mudar a minha história. Deus começou a mudar a minha vida. Quando chegou Natal de 2010, menos de 2 meses, aquele ano de 2010 que tinha sido o pior ano da minha vida, se tornou o melhor ano da minha vida. Deus começou a fazer tanta coisa em menos de 2 meses. Aquilo que eu planejava, que eu falava bem assim: meu Deus, já chegou novembro, venha logo 2011 para acabar logo 2010 que eu não aguento mais. Eu estava desse jeito. Quando chegou Natal, Ano Novo de 2010, eu estava glorificando a Deus, porque eu tinha vivido um ano maravilhoso. Os 2 meses de favor de Deus na minha vida foi muito mais além do que os 10 meses de luta que eu estava passando, os 10 meses de tristeza que eu estava passando. Aquelas dores dos 10 meses, eu nem lembrava mais, nem sentia mais. Eu nem tinha sentimento de perda, eu não tinha sentimento de tristeza, nada daquilo, porque os 2 meses de bênção e de favor de Deus na minha vida foi muito melhor do que 10 meses de sofrimento. Foi muito melhor do que 10 meses de luta. Foi muito melhor do que muitos anos, mais de 30 anos de sofrimento. Porque eu resolvi crer. E quando você resolve crer na palavra de Deus, Deus nunca vai te decepcionar. Deus nunca vai te deixar na mão, querido. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele falou. Ele vai cumprir tudo aquilo que você tem esperado. Porque você decidiu crer. Porque você decidiu declarar a palavra de Deus. E como a minha esposa disse aqui há uns minutos atrás, e você creu e você declarou. E Deus cumpriu tudo aquilo que Ele falou. Tudo aquilo que você disse, Deus honrou. Porque você declarou a palavra de Deus e você decidiu crer além da circunstância. E eu quero dizer para você, nós estamos em outubro. Se você tomar uma decisão nessa noite e crer na palavra de Deus acima de qualquer coisa, e crer que Deus é por você e que Ele vai mudar a tua história, você vai ser mais um que vai falar: 2015 foi o melhor ano da minha vida. 2015 foi o ano que Deus mudou meu cativeiro. E 2011 foi melhor do que 2010. 2012 foi melhor do que 2011. 2013 foi melhor do que 2012. 2014 foi melhor do que 2013, querido, porque Deus vai sempre além. Não tem como você estar no reino de Deus, estar com Deus e andar para trás.
Deus sempre vai te levar para o melhor. E 2015, nós entramos 2015 declarando que esse seria o melhor ano da nossa vida. Esse era o ano do Gênesis 1:28, o ano do crescimento, da multiplicação. E você acha que o diabo ficou assistindo? O diabo se levantou, tentou paralisar, tentou arrancar o trabalho da minha esposa, tentou fazer que a gente desanimasse. E quanto mais o diabo se levantava, mais nós cria na palavra. Mais quando o diabo tentou tomar o emprego da minha esposa, mais nós começamos a dizimar, mais nós começamos a ofertar. E Deus começou a honrar e deu trabalho melhores, e deu carro melhores, deu carro, e está dando bênçãos melhores. E tudo aquilo que nós temos esperado em Deus tem acontecido. Os problemas têm vindo, as lutas têm vindo, mas nós temos superado todas elas. O Senhor tem feito a gente como águia. Nós estamos sobrevoando por cima da tempestade, nós estamos voando por cima das nuvens. Está tudo de ruim aqui embaixo, está tudo em problema aqui embaixo, mas nós estamos avançando, mas nós estamos conquistando, nós estamos avançando, e nós estamos declarando que este ano é o ano da mudança, este ano é o ano do crescimento, e nós estamos sim vivendo o melhor de Deus em 2015. E se Deus está fazendo na minha vida, deixa eu dizer para você, Ele vai fazer na tua vida também. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um glória a Deus mais alto? Se coloque de pé adorando ao Senhor.